Oi, tudo bem com você? Eu sou a Paty Ferraz, eu sou coach em saúde e bem-estar e eu sei que você está fazendo um curso maravilhoso que é o meu fermentado. E eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto que é essencial para a nossa vida, mas é um tanto quanto tabu falar sobre ele, comentar sobre ele. Pois é, eu vim falar com você hoje sobre cocô. Você ouviu direito, cocô. E você, já fez cocô hoje? Pois é, o que acontece é que se você passar a observar o seu cocô de uma forma mais consistente, ou enfim, olhando para ele com outro olhar, você talvez vá conseguir identificar alguns sinais da sua saúde, sinais concretos da sua saúde intestinal e da sua saúde como um todo. É importante porque é do intestino que vem a nutrição para todo o seu corpo. É no intestino que está a sede da sua imunidade. Então, por conta disso, eu resolvi até escrever um livro sobre isso, que fala sobre todo o processo digestivo e a conexão que existe entre o seu intestino e o seu cérebro. Você sabia que está totalmente conectado, que tem muitos pesquisadores que falam, arriscam a dizer que o nosso segundo cérebro, às vezes até o primeiro cérebro, é o nosso intestino. Isso acontece porque existem milhões de neurônios no nosso intestino. E esses neurônios se conectam com o nosso cérebro através do nervo vago. E foi descoberto há pouco tempo que 90% da nossa serotonina, o neurotransmissor da felicidade, está no nosso intestino. Então, assim, talvez até por isso que muitos medicamentos, como antidepressivos, por exemplo, quando a gente toma, tem problemas com gastrointestinais, como náuseas, por exemplo. Alguns médicos canadenses fizeram um estudo sobre a fisiologia da diarreia e da constipação e descobriram uma coisa muito interessante, que a diarreia ela está associada a alguns sentimentos como a desesperança, a inadequação e a dependência. Já a constipação, ela está mais associada à raiva, ao ressentimento, à hostilidade, à culpa. Esses são sentimentos que a gente não gosta muito de falar, né? São meio ditos ruins. Mas o que acontece é que às vezes quando a gente não quer encarar esse tipo de sentimento, o nosso corpo fala. E ele fala e manda sinais concretos. Outro exemplo dessa conexão é quando você passa por um momento estressante, ou nervoso. A descarga de adrenalina, ela tanto pode te causar aquelas borboletas no estômago, né, um calafrio, como enrijecer a parede intestinal e todo o processo digestivo, dificultando a sua digestão. Então, esse aqui é o livro. Ele fala de um jeito bem fácil como é o funcionamento do nosso sistema digestivo. Eu comento sobre a conexão entre intestino e cérebro, dou dicas para você ter mais saúde e bem-estar, além de receitas deliciosas de smoothies que eu fiz em parceria com a doutora Luísa Sabino. Esses smoothies são aquelas vitaminas que antigamente nossas mães e avós faziam pra gente, sabe? Uma maneira muito fácil de juntar nutrientes, fermentados no caso, para poder trabalhar o nosso sistema digestivo e a nossa saúde como um todo. Eu vou começar te mostrando o Bristol Pulp Chart. Você já ouviu falar? Então, é uma escala criada por 2 médicos ingleses para facilitar a visualização daquilo que sai de dentro da gente, né? Do nosso cocô, ou seja, para poder facilitar a identificação, as formas, o que elas nos dizem. Então, esse é o tipo 1, aquele cocô que sai em grupos separados, difíceis de serem eliminados, bem característicos de uma pessoa constipada. Significa que os restos de alimentos ficaram por semanas no colo. São pessoas que têm tendência à desidratação e mostra que existe um desequilíbrio no microbioma, né? O microbioma, que é aquela comunidade de bactérias boas e ruins que habitam o seu intestino. Também pode acontecer de ficar constipado depois de tomar antibiótico por um período, porque ele desequilibra a flora intestinal. Esse é o tipo 2, em formato de salsicha, mas em grupos ainda. Ele sinaliza que o seu corpo está retendo restos de alimentos também por semanas. É aquele
cocô difícil de sair, dolorido, que muitas vezes pode causar outros problemas, como por exemplo hemorroida. Se isso acontece com você, o ideal é você relaxar no momento da evacuação, para poder conseguir fazer com que o processo involuntário de eliminação das fezes funcione de um jeito mais eficiente. O tipo 3 já é como uma salsicha, mas ele tem rachaduras na superfície. Ele sinaliza que o trânsito intestinal está acontecendo durou por volta de uma semana no seu intestino, tá? As rachaduras acontecem por falta de água no cocô. Esse tipo já é considerado normal. Agora a gente chegou no tipo ideal, o tipo 4. Esse daí mostra que o trânsito do cocô no seu intestino acontece por volta de 72 horas. E mostra que você faz cocô todos os dias, que seu microbioma está em equilíbrio, que você tem água suficiente para a passagem das fezes. Mostra que a alimentação ela é rica em frutas, verduras, grãos integrais. Tem muita gente que chama esse cocô do cocô mágico, porque quando você limpa o bumbum, não sai nada. Então, o tipo 5 é aquele cocô com umas manchas macias, bordas recortadas. Ele é considerado dentro da normalidade ainda, tá? Principalmente para as pessoas que têm uma digestão rápida. Também algumas pessoas que fazem várias vezes ao dia cocô têm essa característica de cocô. Observa se isso é uma coisa recorrente para você. Então são duas opções: ou você tem realmente um processo digestivo mais rápido, ou você precisa aumentar a ingestão de fibras, ok? Então agora a gente chegou no tipo 6, é aquele cocô mole, com pedacinhos, floquinhos, com bordas irregulares. Ele já pode ser considerado um tipo de diarreia, tá? É aquele cocô difícil de segurar. Na hora que ele tá pronto, corre pro banheiro porque ele precisa sair. Significa que as coisas estão se movimentando muito rápido no colo, tá? Pode ter sido causado por exemplo, ingestão de pimentas, por um processo de estresse, ou até por estimulantes ou laxantes. É aquele cocô quando você limpa o bumbum, tem que usar várias vezes o papel higiênico. Agora a gente chegou no tipo 7, é o último da tabela, tá? Esse é considerado diarreia, porque é praticamente líquido, tem alguns pedacinhos só sólidos. E esse cocô pode ser perigoso, porque ele desidrata muito rápido o seu corpo, então tem que olhar. Agora, por um outro lado, se isso acontece de vez em quando, é também uma limpeza do organismo. É uma maneira dele eliminar rapidamente toxinas, bactérias que foram ingeridas que não estão funcionando legal para o seu corpo. Outra possibilidade é se você tomou antibiótico também, como ele desregula a flora intestinal, ele mata as bactérias que retêm os fluidos no seu intestino. Então agora a questão é observar e se conectar. Porque, por exemplo, se você tem o seu intestino funcionando legal a maior parte do tempo e de repente um dia esporadicamente mudou a consistência do seu cocô, isso pode acontecer por uma ingestão, né, como eu já falei lá atrás, de algum alimento que não te fez bem, ou com uma mudança de hábito também. Porque como coach em saúde e bem-estar, muitas vezes, trabalhando com os meus clientes, a gente muda a alimentação, insere o suco verde, começa a tomar mais smoothies, e aí às vezes as pessoas têm uma diarreia, que é como se fosse uma limpeza do corpo mesmo, para conseguir fazer um equilíbrio depois da flora intestinal. Você precisa prestar atenção na diarreia e na constipação crônica, porque essas são sinais mesmo de desequilíbrio, como por exemplo a síndrome do cólon irritável, que ela tem alguns sintomas relacionados como cólicas, dores abdominais depois de comer, gases, dores de estômago, náuseas. Se você tem esse tipo de sintoma e tem constipação ou diarreia crônica, vai conversar com o seu médico. Talvez exista alguma questão aí que você precisa olhar mais a fundo. Alguns outros sintomas como dores de cabeça, fadiga, dores musculares, insônia, também são sinais dessa síndrome do cólon irritável, ok? Bom, depois de tudo isso que eu te falei,
não esquece de observar o formato do seu cocô e a frequência que você vai ao banheiro, ok? O normal é ir pelo menos uma vez ao dia. Até 3 vezes tá tudo certo. Agora, se passa disso, se sai muito desse padrão, é bom você observar, porque pode ser uma questão de saúde física como emocional acontecendo, algum desequilíbrio dentro desse espectro, ok? Você já aprendeu nesse curso sobre alimentos prebióticos e probióticos, né? Os fermentados maravilhosos que ajudam a construir um microbioma com uma variedade imensa de bactérias. E essas bactérias que são como soldados do bem, que ajudam o funcionamento como um todo do seu organismo, né? No processo imunológico, ajudam, por exemplo, a equilibrar os seus hormônios, os seus neurotransmissores, e isso afeta diretamente no seu estado emocional. As receitas que eu desenvolvi com a doutora Luísa dos smoothies têm o intuito de ajudar a cuidar desse seu microbioma, tá? São receitas fáceis e rápidas, que utilizam ingredientes probióticos, por exemplo, como o Rejuvelat, a kombucha. Vamos lá? Quer aprender alguma dessas receitas? Na sequência tem alguns vídeos para você se deliciar e começar a trabalhar esse processo de dentro para fora.